Vamos analisar a vitória sobre o Fortaleza por 3-0. A melhor atuação do Vasco em 2025. Sim, vamos falar sobre isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Hoje é dia de felicidade, dia de amor, dia de festejar. O Vasco deu uma atuação dos Vascos que a gente aprendeu a amar. Um Vasco sem medo, um Vasco que gosta de jogar e bateu no Fortaleza por 3-0 na noite desse sábado em São Januário. Uma atuação que o Vasco lembrou muito, esse Vasco do Diniz lembrou de um Fluminense do Diniz, de campeão da Libertadores, um time que se recusava a perder, um time que se recusava a se entregar para o adversário. E da característica do Diniz, aquela time de passes curtos. E hoje eu acho que deve treinar mais isso, porque ainda houve vacilos, principalmente quando o Vasco estava sendo atacado. E no primeiro tempo a defesa insistiu muito nessa linha de impedimento, que já com 10 segundos de jogo quase levou o gol de um chutão que o Léo Jorge quis se antecipar, saiu da área, a bola encobriu ele. A sorte que o Luiz Gustavo dominou a bola, se recuperou e sofreu falta. Porque se sobrasse limpa para o Lucerna, não lembro se era o Lucerna ou outro jogador do Fortaleza, teria saído atrás para cá com 10 segundos de jogo. E depois dali o Vasco respirou, passou a tocar a bola, valorizar a posse de bola e deixar o Fortaleza inseguro. E fez um gol logo aos 5 minutos de uma cobrança de escanteio que atravessou toda a área, o Felipe Coutinho. Eu sempre falo que não invento rivalidade entre o Coutinho e o Dimitri Payet. Eu sempre falo que nenhum treinador conseguiu, explorou as qualidades dos dois, né? Fez um esquema que beneficiasse as qualidades dos dois. Só que o futebol hoje, principalmente o Vascaíno está de tanto sofrimento, já não tendo consignação, né? Acha que o futebol se explica de maneira simples, tanto que pede tanto o francês quanto o francês vai embora mesmo. O Cria também não deu para ir embora, como se jogadores como eles não resolveram esse jogo, embora o Coutinho ainda não resolveu mesmo. Que ele ter feito o gol da vitória ainda não aconteceu. Ele fez um gol que evitou empate contra o Flamengo, evitou uma derrota contra o Flamengo no ano passado. Mas o Coutinho acreditou no lance, pegou a bola, tocou para o Nuno tocou para o Moreira, que devolveu para o Nuno, quase sem ângulo, deu um chute, a bola pegou uma curva linda, sem chance para o goleiro do Fortaleza abrir um placar. E o Vasco, ainda assim, continuou tocando, esperando o erro do Fortaleza, e o errou no que eu acabei de mencionar, no erro de criar a linha de impedimento, que por pouco o Fortaleza não empatou. Uma delas, uma coisa perdeu um gol inacreditável, uma coisa lateral e o Serdar atacante, mas eles trocaram papéis. O Serdar acreditou numa bola que
A defesa parou, pedindo impedimento, que não existiu, ele cruzou no Mancuso com o gol aberto, escorou por cima do gol. E no segundo tempo o Vasco conseguiu preencher mais os espaços e fez o segundo gol também no início do segundo tempo. E dessa vez os laterais participaram muito bem nos gols, não deixaram tanta avenida, embora eles já ainda precisam corrigir nessa cobertura aos laterais quando o Vasco perde a bola. E os dois laterais participou. O primeiro foi o Paulo Henrique, que avançou, cruzou e o Vaes escorou para dentro do gol. E com 2-0 o Vasco botou a bola no chão, foi tocando, sem pressas, esperando, e um vacilo do Fortaleza, o Fortaleza tentando esboçar uma reação, sem criar chances reais, barrando na defesa do Vasco, como falei, preencheu melhor os espaços. E, embora o Léo Jardim trabalhou em 2 lances, assim que fez 2-0, mas só o Vasco foi administrando bem o resultado. E o terceiro gol saiu pela esquerda, um passe do Nuno, o Piton cruzar rasteiro e o Vaes completar de carrinho para o terceiro gol do Vasco, o segundo do argentino. Se eu não me engano, o Vaes, se não é o artilheiro, é um dos principais artilheiros já do Campeonato Brasileiro. Com 3-0, ainda teve um quarto gol, né, no Nuno, que foi anulado. O gol do Nuno, na verdade, foi anulado quando estava 2-0 ainda. Que o Vasco conseguiu aí tocar. Se tivesse acelerado um pouquinho mais no jogo, talvez teria feito até mais gols. E eu acho que era uma partida por lote. Mostrar, calar a boca dos críticos, inclusive, e aí ele não conseguiu. É um adversário tão entregue como o Fortaleza. Fortaleza nem lembrou aquele Fortaleza que tem se classificado seguidamente para a Libertadores, já chegou à final de uma Copa Sul-Americana, tudo com Voivoda. Hoje foi um adversário totalmente entregue e nem assim o Lodge conseguiu explorar. Eu acho que foi uma perda de dinheiro esse angolano, nada contra a nacionalidade dele, embora o país dele só classificou uma vez para uma Copa do Mundo, não significava que ele não poderia ser bom, mas eu já tinha visto uns vídeos baixados da Garone que me chegou a me doer os olhos. Eu já sabia que ele seria assim, um volta e meia, dependendo muito do adversário. Se o adversário for muito fraco, ele sobressai, ou um adversário muito cansado, ele sobressai. Mas nem assim, com um adversário entregue hoje, ele conseguiu sobressair. O Alisson também não é outro que não ajudou muito. Teve um lance que ele poderia ter cruzado para o Aécio faria 3 gols hoje, mas ele preferiu chutar e o João Ricardo fez a defesa. Enfim, mas foi uma atuação de um Vasco que, se mantiver esse nível de atuação, pode sim brigar por uma parte de cima da tabela. Eu não diria brigar por título numa competição de tiro curto, como é a Sul-Americana, como é a Copa do Brasil, talvez sim, mas em um campeonato longo, como é o Campeonato Brasileiro, o título é utopia, mas pode sim brigar por uma competição internacional, uma Libertadores, ou uma nova participação na Sul-Americana. Né? Se bem que se ganhar a Sul-Americana, se classifica para a Libertadores. Mas o desafio é justamente esse. Mantiver um nível de atuação que teve hoje. Ainda mais num calendário curto, né? Um calendário enxuto, né? Cheio, jogo final de semana, meio da semana,
O Vasco vai jogar, jogou hoje, joga de novo, quarta-feira, contra o Operário. Eu já não acredito que você tem o meu credenciamento aprovado, porque a gente sabe que quando se trata de São Januário, a CBF só tem olhos para canais grandes e mídias tradicionais. Mas a gente fez o nosso papel de solicitar o credenciamento. Acredito que muito provavelmente só vai aprovar no clássico contra o Fluminense no sábado que vem, às 6h30 da noite, no Maracanã. Bom, mas isso significa que o time melhorou como fala, da água para o vinho? Não. Ainda necessita de reforços, para melhoria do time no meio do ano precisa de reforços, embora o Vasco não tenha dinheiro para isso, mas precisa se virar e trazer reforços. O Corinthians também não tem dinheiro e se reforçou no ano passado, porque se não reforçasse iria cair para a segunda divisão. E o Vasco hoje, ainda quando não chegar nos 3 pontos, não pode relaxar. Até porque se perder para o Fluminense sábado que vem, falta para a zona de rebaixamento. Então tem que estar ligado nas 3 competições, embora eu acho que ainda não tenha elenco para 3 competições, mas o Vasco está envolvido com 3 competições. Então, vai ter que reforçar e muito bem. Esse é o desafio, porque até quando a atual direção do Vasco tomou a SAF para a associação, acho 99% foram contratações ruins, à exceção do Nuno. Mas, inclusive, o que me preocupa mais é que o responsável pela contratação será o Felipe. É o novo diretor de futebol, embora estão falando aí do Rodrigo Caetano, não será o Rodrigo Caetano, mesmo com essa crise institucional que a CBF está tendo. Mas seja o Felipe Chimei, seja outro, se não der liberdade para o cara ir na janela, será o Felipe. E antes da bola rolar, houve um esforço muito grande nos Chapas Brancas tentando acalmar a torcida. É sempre assim quando vem de derrotas seguidas. Voltou a falar de novos investidores, inclusive não conseguiram desmentir o que o Júlio Brandi havia afirmado no canal do John Vascaíno. Agora eu soube no nome desse youtuber, o John Vascaíno não é jornalista, porque eu nunca esbarrei com esse John Vascaíno na sala da imprensa, mas o Brandt falou com eles, até hoje ele não ficou de me responder, não me respondeu, e disso ele falou sobre do Grego ter ido atrás do Pedrinho, Pedrinho não quis conversa, e um porta-voz de marca maior disse que o Grego não tem crédito no mercado, o que me parece, escutei bem a cabeça, o Pedrinho disse que não houve proposta nenhuma. Teve na NAC de 2 que claramente são para o Pedrinho, assumidamente para o Pedrinho, e teve também no centro de treinamento o Márcio Barbosa, que na prática não saiu do papel. Enfim, teve vários assuntos para tentar acalmar a torcida. Flamenguentamos, né, para se dizer, Flamengo nos anos 90, que tinha times sofríveis,
numa era que se inverteu, né? O Vasco tinha timaços, inventavam notícias também para tentar acalmar a torcida. E no pré-jogo rolou muito isso. Cuidado como vocês consomem. Teve um, inclusive, radicado de Portugal, que falou o cara mais rico, se eu não me engano, do Egito, está de olho no Vasco. Vale qualquer fake news para monetizar. Jogam que as promessas que fizeram quando se formaram, que é a verdade, por isso. Então poderia ser assim também, é mais fácil se monetizar, viralizar, mas alguns levo ao pé da letra daquilo que eu prometi quando me formei. A verdade. Bom, fica até engraçado que teve um famosão que disse que o Pedrinho tinha reunião pré-agendada com o Grego. E do dia para outro ele não tem criatividade no mercado grego. Fica aí os questionamentos, afinal, perguntar, não ofende. Mas valeu pela melhor atuação no Vasco no ano e que continue assim, esse nível de atuação, porque se mantiver esse nível de atuação, vai dar bom caldo para a torcida vascaína durante a temporada, que aí será miséria para cima. Mas calma, é muito cedo para se empolgar. Vamos ver se eles vão mantiver esse nível de atuação que teve hoje diante do Fortaleza. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai repercutir a entrevista coletiva do Fernando Diniz. Até mais.